Olá, internautas! Estamos iniciando mais um Papo de Negócio. Vamos entrevistar hoje o tributarista Alexandre Albuquerque, que vai falar com a gente sobre o impacto da reforma tributária na área de serviços. Olá, Alexandre. Olá, Ângela. Olá, todo mundo. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Prazer também da gente. Veja mesmo, a primeira coisa, né? A gente estava conversando quase agora e você disse que a reforma tributária não vai simplificar tanto para a área de serviços, na área de saúde, no setor de saúde. Por quê? Como é que vai ficar o setor de saúde? Isso é verdade. A gente ouve muito quando fala da reforma que a gente vai ter um regime tributário único, uma alíquota única para todo mundo. No setor de saúde não é bem assim. A gente tem basicamente 3 regimes tributários. A gente tem um regime tributário de isenção total, redução a zero da alíquota. Quem é que pega essa isenção total? Aí, boa parte das aquisições pelos serviços públicos, alguns dispositivos médicos. Então, há uma lista taxativa dos produtos e serviços com alíquota zero. Há uma lista taxativa dos produtos e serviços que terão a redução de 60%, que é a grande maioria. E há os que não estão em nenhuma lista. Então, um produto ou um serviço, ou mesmo um medicamento, um dispositivo médico qualquer, que não esteja em nenhuma das listas específicas, estará sujeito à tributação integral. O serviço médico em si, não. Praticamente todos eles estarão sujeitos aos 60% de redução. Mas os dispositivos e medicamentos, sim, a gente vai se deparar com exceções, e esse é um grande problema. Porque como se optou por listas taxativas de produtos, amanhã, quando surgir um produto novo, ou quando um produto for melhorado, sair uma segunda geração, uma terceira geração de um equipamento já existente, ele não vai estar na lista e possivelmente ele vai passar um período com tributação. A previsão da própria reforma é que as revisões dessa lista durem 120 dias. E durante esse período, um produto novo que chega, uma geração nova de um produto já existente, vai estar sujeito à tributação. Isso é algo que preocupa. A lista taxativa já é tida por muitos como um dos principais motivos de novas demandas judiciais. Se acredita que no futuro, em relação ao IBS e à CBS, vão ter grandes reclamações judiciais em cima do produto que está ou não está na lista. O meu produto, ele tem características semelhantes àquele que está na lista, mas ele não é exatamente daquela posição ou daquela classificação fiscal que está na lista. Toda vez que a gente opta por um modelo taxativo, gera essa discussão. Isso já foge de um dos princípios da reforma tributária, que era a simplificação dos tributos. Exatamente. Não é? Não está começando tão bem, não é, Alexandre? Isso é verdade. Sim. Isso também não é um privilégio do setor de saúde. É preciso a gente entender que várias exceções vêm sendo acrescidas ao modelo da reforma e aquela promessa inicial de ter um regime único ou poucos regimes acabou não ficando bem assim. Entendi. Agora os planos de saúde, né? A gente já leu a respeito e viu que os planos de saúde vão ter tributações diferentes. Inclusive, os que são seguros é um tipo de tributação e os que são cooperativa, que são feitos por cooperativas, vai ter outro tipo de tributação. Como é que fica isso? Isso é verdade. Quando se introduziu na reforma um regime específico para os planos de saúde, as operadoras de saúde, se deixou de lado 2 aspectos importantes. Primeiro, aquela atividade filantrópica, que também não goza das mesmas regras da operadora de saúde. E as cooperativas, que têm limitação da dedução, que não ocorre com as operadoras. Então, é preocupante. É preocupante também os fundos de reserva que passam a ser tributados. E acho que nesse aspecto dos planos de saúde, o que mais preocupa é você ter um tratamento diferenciado. Ora, se eu contrato uma operadora de saúde X, essa operadora vai ter uma tributação lá Y. Mas se eu contrato uma cooperativa, a cooperativa tem outra tributação. Isso, do ponto de vista do mercado, é muito ruim. Porque o ideal é que no mercado, esses agentes que concorrem no final por uma prestação de serviço semelhante, tenham tributações iguais. Como usuário... Porque isso vai fazer diferença no preço, não é? Eu, como usuário de um serviço de saúde, para mim não faz muita diferença se o plano de saúde, até a gente fala isso, né? É da empresa A, ou B, ou C, eu não sei nem direito como
consumidor, qual é a diferença entre um Bradesco Saúde, uma Sul América, uma Unimed, mas do ponto de vista técnico e do ponto de vista tributário, agora a gente vai ter diferenças. E com uma possibilidade, no caso das cooperativas, até de uma tributação em cascata. Isso é ruim e penso eu que agora no Senado esse deve ser um dos pontos aperfeiçoados da reforma para que a gente traga uma condição de competitividade melhor entre esses agentes. Certo. Agora eu não entendi direito. Isso quer dizer que um plano de saúde prestado por uma cooperativa, ele vai ter uma tributação maior do que os demais? Isso. Isso. E o impacto que isso pode ter no preço, porque você diz, né? Você diz muito isso, que tudo vai para o preço final. E o impacto que isso pode ter no preço final? Dá para a gente ter uma ideia? Hoje, as associações têm se debatido muito em torno disso. Algumas associações de plano de saúde têm estimado aí um aumento da tributação na ordem de 27%. É uma conta difícil, porque quando a gente trata principalmente do serviço ligado a essa área de saúde, o grande peso da tributação está no tributo municipal, o ISS. E para a gente ter uma ideia, Recife, por exemplo, tem regimes favorecidos para hospitais, tem regimes favorecidos para planos de saúde, tem regimes favorecidos para diversas especialidades médicas. Então, hoje a alíquota em Recife varia 2% a 4%, dependendo da especialidade e do tipo de serviço de saúde prestado. Então, para aquele hoje que paga uma alíquota de 2%, ele vai ter um aumento bem relevante. Para aquele hoje que paga uma alíquota de 4%, também vai ter. Ainda quem está na alíquota máxima do ISS, que hoje a alíquota máxima é de 5%, ainda assim, este contribuinte prestador de serviço vai ter uma majoração menos relevante, menos significativa, mas sim uma majoração maior. O que algumas associações, algumas entidades representativas têm dito nesse caso aí dos planos, é que hoje os planos teriam uma carga tributária por volta de 4,4%, uma carga líquida, média, enquanto no novo regime se falaria em 5,5%. Esses números sempre a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a conta que vale para Alexandre não é exatamente a mesma conta que vale para Ângela. A gente tem características diferentes, condições diferentes. O regime de tributação novo não é tão neutro como a gente desejava que fosse. Então, é importante que se veja a especificidade de cada um. E isso sempre aliado a um dado importante no setor de saúde. O setor de saúde passou por um processo de pejotização. Hoje, dificilmente você encontra um médico ou mesmo um grupo de médicos que sejam pessoas físicas. É nisso que a gente queria chegar. Por quê? Hoje, se a gente for no consultório médico, é X sem a nota fiscal e um X a mais com a nota fiscal. Como é que vão ficar os médicos, que já são pessoas jurídicas, nessa reforma tributária? Eu diria, Ângela, é uma questão que precisa de muita atenção. Acho que todo modelo que traz uma oneração tributária significativa, ele acaba sendo um modelo que estimula também a sonegação. Com certeza. Quanto maior é a carga tributária, mais estimulado sente o contribuinte de sonegar. Porque o prêmio de sonegar vira um prêmio muito alto. Esse é um ponto de preocupação. Quando a gente fala nas PJs de médicos e etc., e a gente imagina que hoje, dependendo de uma especialidade, um médico pode estar pagando menos de 5% de carga tributária quando a gente fala em ISS, PIS e COFINS. Né? As especialidades que estão com 2% de ISS, ainda que paguem mais 3,65% de PIS e COFINS, vão estar ali com 5,65% de imposto. No novo regime, essa especialidade vai para quase 11% de imposto. Então, praticamente dobra a tributação dessa especialidade. Isso vai ser mais um estímulo para que ele pense e coloque sempre na mesa essa discussão. Uma outra coisa que favorece muito são os reembolsos, porque muitas vezes quando você vai no médico, eu, por exemplo, que sou usuário de plano de saúde,
Eu nem escuto muito essa conversa, porque eu digo, o meu plano vai reembolsar. Se a consulta vai ser R$ 100 ou R$ 150, o meu plano vai pagar de volta. Mas essa não é a realidade de todos. Não. Para quem não tem reembolso e que para quem aquela despesa médica acaba sendo apenas um instrumento de dedução do imposto de renda que eu vou declarar no ano seguinte, se eu estou sujeito a uma tributação, porque tantos fatores podem incomodar, isso sim acaba estimulando que esse perfil de usuário até provoque o médico. Porque muitas vezes o médico nem está tão disposto a esse desconto. Mas o consumidor, o usuário, o paciente faz, mas doutor, olha, eu não preciso de recibo não, porque eu faço minha declaração simplificada, eu não tenho essa tributação tão significativa, o meu plano de saúde não reembolsa, ou reembolsa muito pouco, e aí ele faz essa provocação. Então, se eu tenho eu acho que é uma mistura perigosa. Se eu tenho uma carga tributária grande, se eu tenho uma sociedade que não se vê estimulada a cobrar o pagamento do tributo. E se esse usuário não tem vantagem com a formalização da prestação, a gente pode sim ter um processo de crescimento dessa informalidade. Nessa área. O que o governo tem dito e o discurso do governo, ele tem apostado muito no combate à sonegação por meio do controle dos meios de pagamento, por meio do cartão de crédito, do cartão de débito, do Pix. Isso aí torna mais difícil sonegar, né? Isso aí já é um combate à sonegação. Então, assim, mas pelo que você está dizendo, se esse imposto vai ser cobrado ao usuário final, então essas consultas particulares vão ficar mais caras. Sim. Não é isso? O que a gente imagina, e assim, o que os primeiros números indicam, é que o serviço de saúde vai ter um incremento da oneração, sim, vai pagar mais imposto, e pagando mais imposto, vai aumentar o preço. Vai aumentar o preço da consulta médica, vai aumentar o preço do exame, vai aumentar o preço de um procedimento cirúrgico qualquer. O setor de serviço, e inclusive o setor ligado à saúde, vai ter mais tributação e, consequentemente, vai elevar o preço. Vai repassar isso para o consumidor. Vai repassar isso. O consumidor prepara o bolso, porque vem aumento por aí. Agora, os remédios. Como ficam os remédios? Os remédios a gente até diria que teve algum avanço. Tradicionalmente, algumas medicações já eram isentas. Dispositivos médicos também, quando a gente lembra da história do próprio ICMS aí no campo do ICMS, fora do campo do ISS, porque quando a gente fala de serviço de saúde, a gente tem que separar o que é a prestação de serviço e do que é o bem físico, corpóreo, porque a prestação estava sujeita ao ISS como regra, e o bem corpóreo ao ICMS. Seja o bem corpóreo um dispositivo médico, seja o bem corpóreo um medicamento. Entendi. Então, hoje, você já tem algumas regras de exceção para alguns dispositivos médicos, principalmente os dispositivos médicos relacionados a limitações de saúde, como próteses, cadeiras de roda. Esses dispositivos já gozam de isenção, isso não muda muito. Se a gente olhar a lista nova proposta na reforma e o que já existe hoje na legislação, a gente vai ver alguma semelhança nos dispositivos isentos. Para a redução de 60, não. Acho que para a redução de 60 foi uma inovação positiva. A gente tem... Essa redução de 60 que você está se referindo foi no setor de saúde como um todo. Como um todo, mas pegou muito medicamento e muito dispositivo médico. Entendi. É porque a gente tem na redução de 60, a redução de 60, ela permeia tanto o serviço médico propriamente dito, seja o médico, seja o hospital, a clínica, o laboratório, como também ele vai para dispositivos médicos e para medicamentos. Entendi. Então, para os dispositivos médicos e medicamentos, foi um avanço. Foi um avanço. Isso significa, na prática, que o remédio vai pagar menos imposto? Provavelmente. Pode ficar mais barato. Pode ficar mais barato. Pode ficar mais barato. Duas coisas importantes nos dispositivos médicos e nos medicamentos. A lista de produtos com alguma desoneração está ampliada.
Então você vai ter mais medicamentos e mais dispositivos com a redução da carga tributária. E você tem, para todos esses dispositivos, a desoneração integral quando o adquirente é o poder público. Isso é então, importante. Quando a gente Quer dizer pensa, que o SUS vai pagar menos. Vai pagar menos. Quando a gente pensa aí no SUS, o SUS deve suportar uma oneração tributária menor. Consequentemente, o custo do SUS deve baratear. Então, o governo, sem dúvida, terá uma economia com o novo regime de tributação. Será mais barato para o governo comprar medicamentos e dispositivos médicos. Né? E, em alguma medida, o estímulo e o crescimento econômico provocado por isto pode ter, sim, uma repercussão positiva no setor privado. Porque o distribuidor de medicamento, o distribuidor de dispositivos médicos, ele vai ter um mercado 100% desonerado e um outro mercado 60% desonerado, né? Pagando só 40%. Então, isso tende a reduzir o preço total da atividade. Ele vai ter menos oneração na atividade dele e deve arrastar isso para baixo, puxar o preço para baixo. A gente deve ter medicamentos e dispositivos mais acessíveis. Sim, isso no final pode até influir no custo de hospital, né? Porque hoje, por exemplo, se você vai botar uma válvula na mitral, essa válvula é enorme. O preço é alto, não é barato. E aí, aquele comentário isso que eu fiz... Isso inclui, por exemplo, né? Dispositivo, válvulas que as pessoas usam, próteses. Isso. Para esses equipamentos, por isso que eu fiz aquele comentário no início, hoje já existe uma desoneração. Então, é preciso só um pouco mais de cautela que muitos dispositivos médicos hoje, e esses dispositivos que eu diria de maior relevância, eles já são isentos. Entendi. O que acontece é que essa gama é ampliada. Então, aquele benefício que atingia determinado número de equipamentos, agora é ampliado. E para medicamentos, muito mais. Então, a ampliação da desoneração parcial, ainda que seja, para o medicamento, ela é muito positiva. Com certeza. O ruim que a gente percebe neste modelo é a opção de uma lista taxativa. Agora explica para a gente, por que essa opção da lista taxativa é ruim? Para quem está acompanhando a gente entender. Toda vez que eu tenho um regime tributário que diz que só vale para banana, laranja e abacaxi, gera discussão. E agora, banana maçã, está dentro ou é só banana pera? Gera. Né? Olha, é só banana, laranja e abacaxi. Mas eu comprei uma mexerica, uma laranja cravo. Ela está lá dentro ou não está? Qual é a diferença de eu chupar uma laranja ou chupar uma mexerica? Então, quando eu vou, e eu digo isso às vezes, quando eu vou para essa pequenez de querer listar o item, eu acabo deixando outros de fora, outros que são similares, que têm funções idênticas, que trazem o mesmo resultado, mas não estão listados. Isso traz judicialização. Isso traz judicialização. É mais um problema. Porque aí quem faz quem vende a laranja não paga, quem vende a mexerica paga. E quem vende a mexerica vai dizer, eu quero a isonomia com a laranja, porque é um produto semelhante, com a mesma função. Então, isso da lista taxativa que é ruim. Não vejo, por exemplo, razão ou uma preocupação maior do governo de ter essa taxatividade tão grande. Poderíamos ter, assim como na cesta básica, limites mais genéricos. Que englobaria mais produtos. Isso. Se eu ponho lá medicamentos, são todos os medicamentos. Ninguém vai tomar remédio porque está achando bonito ou porque é gostoso, né? Se toma um remédio porque se precisa. Com certeza, Então, por que eu vou dizer que a droga X tem redução e a outra droga não tem? Que é similar. E numa área que a gente não pode, assim, perder de vista. Se tem algo que tem evoluído, é a medicina. E é similar, mas uma pessoa pode ter alergia a essa X. Isso. E ter que usar a Y. E vai pagar muito mais pela Y somente por causa não estar nessa lista. Nessa lista. E principalmente aquelas drogas novas, as medicações novas, os dispositivos novos.
A gente gostaria muito que a gente estivesse na ponta do mundo todo aí em desenvolvimento de medicamentos e dispositivos, mas essa não é uma realidade. Não. Então, a gente hoje às vezes está usando aqui um produto com 2, 3 gerações atrás de um produto que está sendo consumido no mercado norte-americano, no mercado europeu ou mesmo no mercado asiático. E aí, como nossa previsibilidade é baixa, esta lista não contempla esses produtos de gerações mais na frente. Então, isso acaba me sujeitando a uma limitação de acesso a essas inovações médicas maior, porque a revisão da lista é a cada 120 dias. Então, eu passo... 120 dias para quem está com doença pode ser um período determinante, como você diz. Sem contar que muito se discute já hoje se a própria nova geração daquele mesmo produto poderia ser revista, né? Se não seria necessário novamente uma discussão no Congresso Nacional para a inclusão. Imagine você levar ao Congresso Nacional toda vez que quiser incluir um item. Tinha que ter uma forma mais prática de incluir isso. Não pode até ser há assim. uma previsão. Não pode ser assim. Mas o problema é os limites com que a área técnica do governo vai poder mexer nessa lista. Então, a área técnica do governo vai fazer revisões a cada 120 dias, mas essas revisões são limitadas. Isso também é um ponto de preocupação. Com certeza. Alexandre, tudo que a gente falou sobre reforma tributária na área de saúde, tem mais algum ponto que você considera relevante e é interessante quem está acompanhando a gente saber? O que eu diria hoje, para a área de saúde, como para todas as áreas que serão impactadas com a reforma, é hora de parar, sentar e fazer a conta. A reforma já está batendo na porta, ela começa a valer em 2026, a gente tem pouco mais de um ano para se adaptar. A gente já tem a alíquota teste em 2026. 2026, se a gente fosse brincar, é o ano do bode na sala, porque eu vou pagar ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI e mais o IVA. Então, tudo que já tem, mais uma pitada de 2 tributos novos. E é preciso que eu repense o modelo, por exemplo. Essa questão da pejotização, eu acho que cada médico precisa refletir melhor se o modelo da pejotização é um modelo que continuará lhe atendendo e a repercussão que terá neste modelo. É certo também que hoje o fenômeno da pejotização é muito mais provocado pela vontade dos contratantes do que do médico. Né? Mas essa é uma coisa que precisa estar na pauta do dia. E quando a gente pensa na área de saúde, que não é uma área tão afim a essa questão tributária, né? Médico normalmente não gosta muito desse negócio de tributo, acha a contabilidade uma coisa complicada e conta de matemática piorou. Sim, então, Alexandre, mas tributo é complicado no Brasil. E pelo que eu estou vendo, essa reforma tributária não simplificou tanto não, viu? A gente ainda vai escutar muita complicação por aí. Tributo envolve as 3 coisas que às vezes muita gente não gosta, né? Matemática, imposto e contabilidade. Então tem que saber bem dessas 3 coisas e aí se eu não domino bem isso, eu tenho que o quanto antes buscar o auxílio daquela pessoa que está ali comigo fazendo as apurações. Acho que é hora disso. O conselho que eu daria, seja para o médico, seja para o hospital, seja para a clínica, comece a fazer suas contas para você entender o impacto que isso trará na sua carga tributária e no seu preço. E ver qual a melhor maneira de pagar esse tributo, né? Isso. Porque a gente sabe que uma diferença dessa pode resultar no seu produto mais caro e menos consultas, porque a gente está vivendo, as pessoas não vão de repente querer pagar R$800 numa consulta que hoje custa 500. Sem dúvida. E é isso que pode acontecer, não é? Sem dúvida, sem dúvida. As revisões das tabelas de preços devem acontecer e as revisões precisam estar atentas, não é só o que eu devo cobrar, é o que o outro está disposto a pagar, né? Também. Então essa é uma conta que precisa sim ser feita. Pronto, então estamos concluindo aqui mais um Papo de Negócio. A gente espera ter ajudado vocês aí a entender como é que vai ficar os serviços de saúde depois da reforma tributária. Até mais. Até mais.